E a intuição é um assunto delicado. Nesse meu livro, A Intuição no Instante Presente, ela tem um colorido mais próximo do científico. E a intuição é um assunto delicado. Nesse meu livro, A Intuição no Instante Presente, ela tem um colorido mais próximo do científico, né? Porque durante muito tempo, isso é uma coisa importante de deixar claro aqui, só existia a intuição, que era o tempo onde não se tinha conhecimento, não tinha estudos, então tudo era baseado em percepções, em achismos, em misticismo, explicações sobrenaturais, que caracterizou, por exemplo, as veias da Idade Média, vamos dizer, né? Onde era a Idade das Trevas, no sentido de uma idade onde não tinha-se contato com a racionalidade, de uma maneira a purificar os instintos, no caso, né? Então o próprio Freud, ele rejeitava explicitamente o misticismo, porque a teoria dele seria algo que tem uma razão lógica de ser. Então esse é o mesmo meu propósito, sigo fiel a Freud, no sentido de que aqui a gente vai tentar compreender racionalmente uma coisa que acontece num nível não racional. Então por isso que é caminhar como se fosse andar num lago com superfície de gelo fino. Você falou em dois níveis, né? Me parece que tem um terceiro nível. Isso, bem lembrado. O terceiro, eu acho que até ele vai se auto-explicar, é chamado nível secreto. Então acho que é por isso que eu não falei, né? Que é o nível secreto. É tão secreto. Tão secreto que não foi nem falado, né? O que é o nível secreto? O nível secreto é o nosso respeito com a realidade última. Que bonito. É o nosso respeito com uma coisa muito maior, delicada, que nós não conseguimos tocar, nem com a mente, nem com nada, porque é algo que está além do que a gente pode entender. Então, realmente, numa comunicação mente a mente, você tem um nível secreto que você não sabe o que aconteceu de fato e nem nunca vai poder saber. Você vai poder ter notícias sobre o que se aconteceu a partir de uma transformação que a pessoa faz dessa realidade absoluta. Ela transforma em uma palavra, ela transforma em um ato, mas da onde ela pegou seria o que? A realidade última. Essa é inexprimível, inconcebível, inexplicável. Se a gente tentar explicar, a gente vai ficar sempre na limitação com humana. Hipóteses, mas sem uma realidade. Então, muito interessante, muitíssimo interessante. Dr. Cleto, este livro, você tem ideia quando que vai ser editado? Quando é que as pessoas na rádio web que estão ouvindo vão poder adquiri-lo? Você pode dar essas informações? Provavelmente esse livro vai ser publicado no mês de julho. Inclusive eu me comprometo aqui com esse momento de as pessoas que poderem ouvirem essa entrevista, eu vou deixar 3 livros para serem doados para os primeiros que ligarem, dizerem que ouviram a palestra. Ou que enviarem e-mail. Isso, um e-mail, que vão receber os 3 primeiros que procurarem. Pode dar o seu e-mail, que então essas 3 primeiras pessoas que enviassem seu e-mail, ou podem enviar e-mail para a Rádio Web também. O meu e-mail seria radioweb.ruthe, @gmail.com. Então, nesse e-mail você pode enviar um e-mail direcionado ao Dr. Cleto Rocha Pombo, e então essas 3 primeiras pessoas receberiam o livro como brinde, uma oferta, um presente. Então, uma coisa interessante de se falar que eu precisava abordar é no sentido de o que nos impede de viver um instante presente. Então, de acordo com Bion, e eu acredito muito nisso também, seria a memória e o desejo. Então, a memória, se nós, por exemplo, nesse diálogo, se eu ficar tentando lembrar o que a senhora falou, eu já perco contato com a senhora do presente. Então, se a gente artificialmente tenta buscar o passado,
nesse momento a gente parou de viver o presente para tentar viver o passado, que é uma notícia de um jornal que já foi publicado. Olha, para se pensar, né, nesse momento. E a outra seria o desejo. Tem dois tipos. O desejo no sentido de você ficar tentando compreender racionalmente o que está acontecendo. Você também para de viver o momento presente para ficar tentando entender o que foi dito. A intuição também aí ela se esvai como uma bolha de realidade, ela desaparece. E o próprio desejo de saber coisas sobre o futuro. Se nós tivermos os dois preocupados com o que vai acontecer daqui a pouco, também já não vivemos. Perdemos o momento. Então nós vivemos oscilando. E é interessante, por que a gente tem essa tendência de oscilar, de ficar no passado ou no futuro? Porque isso toca um dos medos essenciais do ser humano, que é o desconhecido. É o terror frente ao desconhecido. E isso é a natureza do momento presente. Se você está sendo sincero, você desconhece o que está se passando aqui agora. Porque esse é o momento atual. Então isso a gente não conhece, a gente está por conhecer. O Heráclito usa a palavra devir, é o que está acontecendo, né? Então o momento presente seria o verbo do gerúndio. Estamos nos conhecendo, né? Então isso é uma coisa que é do momento presente. Bom, esse é um tema, não é, doutor Cleto, que poderíamos ficar horas, porque ele é muito sedutor, é muito interessante, é algo inédito. Eu não vi nenhum livro até hoje com esse tema e dificilmente se fala sobre isso. Então, nós poderíamos voltar mais uma vez, quando estiver próximo de o livro ser editado, conversar sobre isso mesmo e os ouvintes ficariam entendendo melhor. Deixa eu só fazer uma conclusão. Então, a senhora tem mais uma questão? Você poderia dar mais um exemplo em relação ao relacionamento interpessoal? Alguma coisa bem concreta sobre intuição? É uma tarefa grande essa, porque nós temos um mecanismo que chama guardar mágoas. Guardar mágoas e ressentimentos. São os ressentimentos, né? Então, isso nos prende ao passado, porque daí a gente não vê a pessoa que está à sua frente, mas você vê a pessoa do mês passado, do ano passado, que fez determinada coisa. Às vezes até de anos e anos passados, né? Isso mesmo. Tem pessoas, isso é uma coisa importante que você falou, que elas não vivem o presente, elas estão no passado, ilusoriamente no passado, porque no passado não tem como existir, porque já foi. Mas a mente dela fica presa como se fosse um disco enroscado. E aí ela tem dificuldade de lidar com o outro, porque naturalmente uma relação entre duas pessoas vai ter momentos de crise, de conflito, de desentendimento, né? E então naturalmente a pessoa vai acabar guardando muitas coisas e às vezes você conversa com algumas pessoas que ela começa a contar do passado. Naquele tempo aconteceu isso, naquele quando eu tinha 5 anos, 10 anos. Na minha época, aquilo que era isso, que é, né? Então, mas o que é bonito nessa história? Que ela está falando isso em que momento? Momento do agora, né? Então, são nomes que ela dá ao passado, mas está falando no momento presente. Mas às vezes a pessoa não sabe disso, então ela ilusoriamente fica lá no passado. E aí não consegue ver quem está à sua frente. Essa transformação é bem fácil de identificar nas crianças pequenas. Porque de uma semana para outra, uma criança, um bebê, eles mudam completamente. Nós também, adultos, também mudamos completamente. Só que não é tão perceptível visualmente. Mas a cada dia, a cada respiração, vamos dizer, a gente está se transformando. Uma transformação. E uma das coisas que dificulta também a gente viver o momento presente é essa questão do desconhecido. Então a mente, o estado de mente que leva à intuição é o não saber. Se você se colocar numa posição de que você sabe algo, você bloqueou a intuição. Ou não tem nada a ver com a intuição. Tem a ver, mas está bloqueando. Porque daí ela bloqueia o que está se passando no momento presente, que ninguém conhece o momento presente. Então existe até uma expressão Zen, que é um livro muito bom, Daisetsu Suzuki, que chama Mente Zen, Mente de Principiante, que eu também coloquei no meu livro, que é o seguinte: você ter a atitude de um principiante todos os dias,
Porque na mente do principiante existe uma infinitas possibilidades. Agora, na mente do perito, que acha que já sabe, ele bloqueia a sua capacidade de intuir, porque fica preso a conhecimentos do passado, né? Então, essa coisa interessante, e eu gostaria até de colocar uma colocação do Fyodor Dostoiévski, falando sobre as certezas e o não saber, né? Porque a mente intuitiva, a mente imersa no momento presente, é a mente do não saber. Ou seja, nós estamos conversando aqui, mas a gente não sabe o que está se passando de fato. A gente tem uma ideia, que tem duas pessoas que imaginam que estão conversando e tal, mas de fato a gente não sabe, né? E ele fala dessa questão do desconhecido. E ele usa uma expressão assim: somos assim, sonhamos com o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem de enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Nossa, fantástico, fantástico. Dr. Cleto, muitíssimo obrigada. E eu quero, né, eu estou sonhando assim, ter esse livro nas minhas mãos, mas eu quero ainda, gostaria de conversar novamente, porque eu fiquei assim encantada com o tema. Me despertou uma imensa curiosidade de conhecer muito mais, porque inclusive eu gravei alguns CDs agora ultimamente sobre o momento do agora, o valor do presente, o valor sagrado do momento presente. Então está casando com assim meus sentimentos também. Que Deus o abençoe e muito obrigada. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? E deixar uma dica leve assim para as pessoas que querem desenvolver a intuição, que é o seguinte: numa relação de uma pessoa, de duas pessoas, não é assim uma coisa assim, essa intuição a pessoa mandou para mim e eu captei. É uma coisa que foi construída a dois. É como se fosse uma atmosfera, um campo magnético de forças inconscientes em união deixaram um fruto. E esse fruto foi uma percepção intuitiva sobre algo que está se passando nos... Que é bom ou ruim, né? Que às vezes é pesado, triste ou é muito bonito, não é isso? A gente tem que estar aberto para tudo, senão a intuição não acontece. Obrigada.